Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Eu sou a Adele Furtado, a Master Coach. Para um muito bom dia. Hoje eu vim aqui com um vídeo mais renovado sobre conhecimento muito essencial, exclusivamente para você que anda aqui à procura de conhecimento, à procura de aprofundar os conhecimentos em relação à medicina tradicional chinesa, concretamente sobre as técnicas de intervenção na medicina tradicional chinesa, sobretudo a dietotropia. E hoje que vamos falar desta técnica de intervenção, a dietotropia, você que está à procura a desenvolver o conhecimento em relação a esta técnica, mais uma técnica que é dietotropia, anda cá comigo assistir esse vídeo até o final para conhecer como que essa técnica funciona, que a partir de hoje você vai desenvolver o seu conhecimento a nível desta técnica que é dietoterapia. Anda cá comigo. Em relação a esta técnica, mais uma técnica, porque nós já vimos a acupuntura como técnica, fitoterapia como técnica, e hoje vamos falar da dietoterapia como a técnica da medicina tradicional chinesa. Anda cá comigo, assista esse vídeo até o final. Antes disso, eu quero que você dê like, comenta também e compartilha como forma de gratidão, como forma de ajudar os outros a transformar no processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento sobre esta técnica dentro da medicina tradicional chinesa. Olha cá comigo. Em relação a esta técnica, é uma técnica utilizada na medicina tradicional chinesa com o objetivo de atenuar a cura, com o objetivo de prevenir seres de doença ou seres de patologia no nosso sistema ou no nosso organismo. A dietotropia, a dietotropia é um tipo de tratamentos utilizados dentro da medicina chinesa, dentro da medicina tradicional chinesa, com que objetivo? Para uma boa saúde por meio de quê? Por meio de alimentos consumidos. Normalmente, existe nos princípios da terapia, ou seja, dietoterapia, três elementos principais. Existem três elementos dentro desta técnica que nós damos o nome de dietotropia, que são essencial para o processo. Primeiro, existe o primeiro elementos principais é o princípio de aquecedor médio. Quando que se fala do princípio do aquecedor médio, gente, nós estamos na presença do quê? Do baço e o estômago. Eles correspondem ao aquecedor médio no nosso organismo. Ou seja, esses dois órgãos, o que é que fazem? Transformam alimentos e extraem o qi. Vocês estão a lembrar mesmo do qi? Ora, gente, eu no meu vídeo já tenho falado sobre o qi. Se você tem dúvida, volta para trás. Para esse vídeo 2 minutinhos, procura outro vídeo que fala do qi, não é? O que é uma substância primordial para o nosso organismo. E quando houver desgaste, sobretudo, o nosso organismo entra em desequilíbrio. Mas volta lá ao vídeo anterior, você dá um recheio sobre o seu conhecimento. Faz o elo de ligação entre os conteúdos para que você possa perceber e desenvolver drasticamente o seu mapa. Então, anda cá comigo e fica aqui para conhecer o aquecedor médio, como que funciona. Então, nesse caso, também extrai o qi direcionadamente para o estômago, aliás, direcionadamente para o fígado, nesse caso, e para os rins. Então, qual é o órgão que atua nesse primeiro princípio do aquecedor médio? Temos o baço, temos o estômago. Agora, essas energias toda, ou seja, os alimentos são direcionadamente para onde? Para o fígado e para os rins. Agora, o segundo elementos principais, nos damos o nome de quê? Aquecedor superior. Quando que se fala de aquecedor superior, aqui é responsável pela obtenção da energia pelo corpo.
não é? Pelo ar e pela função respiratória. Aqui é a energia que provém do ar com a função respiratória, nesse caso. Nesse caso, podemos ter o terceiro também, que é terceiro elementos, que nós podemos dar o nome de aquecedor inferior. Se fala de aquecedor inferior, estamos na presença de quê? Estamos na presença que depende do estilo de vida e também, sobretudo, de hábitos de higiene, que deve ser feito cuidadosamente, é claro. Agora, a energia recebida pelo corpo vem de onde? Vem do rim. Nesse caso, estamos a falar de um órgão muito essencial, que é o rim. Rim, nesse caso. E um suprimido, não é? O suprimento de energia essencial transmitida pelos nossos pais. A energia vem do rim, mas concretamente sai dos nossos pais. Essa informação, podemos dizer, vem por meio da genética, a transmissão de caracteres, não é? De hereditários, nesse caso. Essa energia, podemos dar o nome de uma energia energética, é desgastado ou pode ser desgastado ao longo do seu percurso ou simplesmente dizer ao longo da vida. Mas, ora bem, esse desgaste prematuro pode ser evitado também. Você pode evitar esse desgaste de energia, mantendo um quê? Mantendo um bom estado de aquecedor médio. Lembra-se do aquecedor médio que estamos a falar daqui da dieta e função digestiva. Aqui, quando que se fala o aquecedor médio, lembramos do processo do estômago, então, o processo digestivo, função digestiva. E também não só do aquecedor médio, como também o aquecedor superior. Quando que se fala do aquecedor superior, tem a função respiratório. Então, quando que se dá o processo da formação de aquecedor inferior está colgado, está relacionado com dois aquecedores, aquecedor médio e aquecedor superior. Agora, aquela cooperação, ligação entre três sistemas, três aquecedores nesse caso, formam o quê? Formam um triplo aquecedor. Lembra bem, nós temos aquecedor médio, aquecedor superior e aquecedor inferior. Mas aquela ligação desses três, a combinação da formação do terceiro, que estamos na formação do triplo aquecedor, segundo a Ana Júlia e 93, que é uma licenciada também para além de biologia em acupuntura, neste caso. Agora, podemos dizer que podemos dizer que diferentes tipos de modalidades daquelas energias de cada um desse aquecedor pode combinar e formar, como nós já sabemos, o triplo aquecedor segundo Ana. Agora, no qual o sangue faz o quê? O sangue é formado, e o sangue é derivado. E é de natureza aqui, e é da natureza Yang e de natureza Qi. Tem três naturezas aqui, pode ser de natureza Yang, ou de natureza Qi Wei, nesse caso, ou também simplesmente podemos dizer que a energia ofensiva que é de natureza, nesse caso, Yang, quando estamos a falar de uma energia ofensiva, estamos a falar, prestem bem atenção, não é energia de natureza Yang, mas sim de energia de natureza Yang, cujo tem a função de proteger o quê? Proteger o organismo contra quê? Contra os fatores que nós damos nome de fatores patogênicos externos ou energias que são perversas, que vêm de uma forma externa. Agora, se houver aquele desequilíbrio no organismo, ou seja, nesse caso, na dieta antes do organismo, vejamos bem, se houver aquele desequilíbrio na própria dieta, no próprio consumo, no próprio algo que nós ingerimos praticamente, vai afetar o quê? Afeta drasticamente o triplo aquecedor, que é o terceiro, podemos dizer assim, aquecedor, e acabam por manifestar um desequilíbrio energético entre o quê? Entre o sangue, entre o Qi e Yi, nesse caso.
Então, quando a alimentação não foi boa, não foi adequada para o nosso sistema, para o nosso organismo, o que é que vai acontecer? Vai haver um desequilíbrio, sobretudo entre o sangue, entre E. Isso é a função de dietoterapia. Agora, portanto, o primeiro passo na aplicação do tratamento é o quê? Tratamento de quê? Tratamento de dietoterapia é o quê? É descobrir. Você tem que descobrir o quê? Tem que descobrir quais são os alimentos que são prejudiciais e quais são os alimentos que são benéficos na nesta dieta, ou seja, na dietoterapia. Você tem que saber selecionar corretamente os alimentos e saber fazer aquela combinação dos alimentos de uma forma que você tenha a alimentação equilibrada. Isso para ganhar a saúde. Agora, de uma forma geral, na linhagem, na sequência disso, para classificar os alimentos, existem três magnitudes diferentes. Então, vem cá comigo, vem conhecer esses três magnitudes diferentes, em que você vai conhecer essas magnitudes e apanhar e fazer aquela combinação de alimentos de uma forma correta para que você mesmo possa ter uma dieta eficaz. Entendido? Vem cá comigo. A primeira, a natureza yin ou yang. Então, tem a ver com o quê? Tem a ver com a temperatura dos alimentos, que podem ser diferenciadas em 5 graus. Primeiro temos fria, fresca, neutro, morna e quente. Você deve levar em consideração em 5 graus quando você vai entrar no processo de alimentar, de comer, não é? Nesse caso. Agora, um alimento frio, o que é que faz? Um alimento frio tem um efeito diferente a um alimento quente. Isso é lógico, isso toda a gente percebe. Um alimento frio é diferente, tem um efeito diferente no nosso organismo em relação ao alimento que é quente. Agora, deve-se notar que esta normalmente temperatura não tem muito a ver com graus, que podem ser medidos com um termômetro ou com temperatura fria, que é o yin, com temperatura yang, que é quente. Nesse caso, um alimento, não, você tem que levar em consideração que a temperatura não tem muito a ver com propriamente graus, mas sim tem a ver com yin, tem a ver com a natureza yang, que é quente. Yin, frio, yang é quente. Agora, o 2, o segundo princípio. Podemos dizer assim, o sabor. Quando comemos, devemos levar em consideração também o sabor, ou seja, pode distinguir 5 tipos de sabores que correspondem aos 5 elementos que nós já estudamos nos vídeos anteriores. Você só ir lá para poder ver, ao mesmo tempo está relacionadamente com órgãos do nosso corpo. Então, tem a ver com sabores, tem a ver com esses 5 alimentos que correspondem a órgão do nosso corpo. Agora, as acelerações são ácidas. Nesse caso, quando são ácidas, estamos a falar da própria madeira, fígado e vesícula biliar. Nesse caso, amargo, estamos a falar fogo, coração, intestino delgado. Salgado, estamos a falar água, rim, né, e bexiga. Quando estamos a falar de doce, relacionamos com terra, com baço e com estômago. Quando já estamos a falar de picante, estamos a falar do metal, pulmão e intestino. Ou seja, de uma forma geral, quando é ácido, devemos lembrar o quê? Lembrar o elemento madeira, que é representado por esses órgãos, fígado e vesícula biliar. Quando se fala de outro sabor, que é amargo, lembra o elemento fogo, e tá os órgãos aqui representantes, o coração e intestino delgado. Quando o sabor é salgado, relacionado com o elemento água, focalizado nesses órgãos que são rins e bexiga. Quando que se fala o sabor doce,
Estamos a falar do quê? Estamos a falar do alimento terra, que está relacionado com esses órgãos que é baço e estômago. Quando que se fala de picante, estamos a falar do alimento que é metal, que está relacionado com pulmão e intestino grosso. Agora, também falta o terceiro magnitude que nós damos o nome da direção. A direção, nesse caso, pode ser ascendente, que é externalizante, ou também descendente, que é internalizante. Nesse caso, cada uma delas é determinado pelo sabor que apresenta, ou seja, os sabores picantes e doce pertencem à direção ascendente. Os sabores amargos, salgados, pertencem à direção descendente. Os sabores salgados e azedos é internalização, ou seja, e os sabores picantes à direção à externalização. Quando que se diz internalização, eu dentro. Quando que se diz externalização, a palavra diz que é fora. Então, cada sabor relaciona-se com um tipo de direcionamento ou direção. Agora, o equilíbrio nas proporções desses três elementos que nós estamos a falar, que é a natureza yin e yang, que é o sabor, que é a direção, é peculiar, ou seja, é fundamental aqui dentro desta técnica que é dietoterapia. Ou seja, para além disso, também existe a dosagem moderada dos alimentos que nós devemos levar em consideração com determinado sabor que produz o efeito rigoroso no organismo, enquanto um doce excessivo prejudica o organismo. Também é assim que se fala, o salgado excessivo prejudica o organismo. Também pode falar do picante excessivo prejudica o organismo. Podemos dizer, a dosagem, sabor, são alimentos peculiares, sim, na dieta, ou seja, nesta técnica que é dietoterapia, sim, dentro da medicina chinesa, nós devemos levar em consideração, mas a quantidade da dosagem é fundamental. Você, ao ter uma dieta, na presença dessa dieta, você que tem que observar tudo isto. Se você não compreenda isto, tem que procurar uma pessoa especializada nesta área para poder orientar com esta técnica para que você mesmo pode proteger a si mesmo só com essa técnica, ou seja, só com a dietoterapia você pode ter uma vida longa, você pode comer de uma forma saudável, e comer de uma forma equilibrada, racional. Isto que se diz a técnica da medicina tradicional chinesa, concretamente da dietoterapia. É uma técnica bem sofisticada, agora é bem utilizada. As pessoas conseguem curar, conseguem prevenir séries de doença em uma só palavra: alimentação. Comer equilibrado ou comer saudável. Tendo essas informações antes, você é capaz de utilizar essa técnica e você é capaz de estruturar a sua vida de uma forma simples e viver sempre longe da doença, protegendo. Bem, e eu fico por aqui. Se esse vídeo faz sentido para si, eu apelo que comente, dê like, partilha. Inscreva nesse canal, inscreve no Coach TV, inscreve em YouTube no meu canal, para ganhar sempre informações novas. Uma coisa que eu sempre digo: primeiro passo é você quem vai dar. O segundo passo vem alinhado com o primeiro passo. O segundo passo e o primeiro passo sempre estão juntos no seu processo de desenvolvimento pessoal. Dê passo, caminha, e o caminho abre para você. Até a próxima jornada e gratidão.